Agora na Showtime. Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Bom dia, João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime. Bom, eu quero avisar aos ouvintes, para que depois não digam que não foram avisados, a partir da semana que vem, Rodney Brocanelli mudará de dia, mas não de horário. Rodney Brocanelli estará segunda-feira, todas as segundas-feiras, às 9 horas da manhã, e James Akel vai para sextas-feiras, às 9 horas da manhã. Então... Eu quero agradecer então ao James, né, porque foi uma mudança a meu pedido, né, uma mudança Sim. por motivos pessoais, e eu quero deixar aqui meu agradecimento ao James Akel por ele ter aceitado e convidar todos os ouvintes a nos acompanharem às segundas-feiras, né, começando a semana, sempre aí com as notícias do rádio. Eu agradeço a você, João, e ao James Akel aí pela cortesia. Olha, eu não sei, uma canalice do Caju Coelho aqui, que pergunta a você, ao Flávio Paulo Almin, se nós já ouvimos The Wall com uma versão sertaneja. Não, nem quero ouvir. Eu já ouvi. Nossa, nem eu. Eu já ouvi. Eu quero. Bom dia, Rodney. Cara, bom dia. É assustador. É assustador. Eu ouvi um pedacinho, uma coisa feia. Rodney, você já passou ouviu... Passou mal. Rodney, você já ouviu My Way em ritmo de pagode? Também não. Não, né? Então tá. Deve ter ritmo até de forró, né? Porque eu acho que é uma das músicas mais regravadas aí da história da música. Sem comentários. Mas isso sempre aconteceu, pessoal. Vocês são muito preconceituosos. Preconceituosos. Vocês lembram muito bem da Rádio Piratininga, com músicas orquestradas para a sua hora do almoço. Tocava Born to Be Alive em orquestra. É verdade, você tem razão. Era um negócio maravilhoso. Na hora do almoço, Born to Be Alive. Verdade, estamos falando, verdade, você tem razão. Estamos falando nos anos 80. Então, isso sempre aconteceu. Vocês ficam falando de umas coisas assim que não... Vamos começar, o Rodney Brocanelli. Sim. Deixa eu ver por onde eu quero começar aqui a sua pauta. Pelo começo. Eu começo por onde eu quiser. Isso. Tá certo? Eu sou que nem o presidente da República, eu não preciso escolher a primeira. Deixa eu ver isso aqui. Cantinho do Abreu, o que é que tem? Mas por que você tem que sugerir? Cantinho do Abreu, ixi, eu acho que hoje tá fraco de Cantinho do Abreu aqui, viu? Mas a gente pode, sabe o que a gente pode fazer, João? Começar com a audiência. Vamos lá. Se bem que assim, o Ibope cortou o nosso barato, viu? Porque agora eles estão solicitando aos sites, né, que divulgam os números da audiência, que eles publiquem apenas os 10 primeiros colocados aí no ranking do Ibope e sem os percentuais de audiência. Então vai ficar um pouquinho mais complicada a nossa análise, né? Uma pena isso, porque eu acho que esses dados deveriam ser transparentes, né? Porque eu acho que o ouvinte de rádio tem o direito de saber onde está bem colocada a sua rádio, até porque depois amanhã ou depois, se ela sair do ar, o ouvinte já vai mais ou menos saber o que aconteceu, né? Se tem gente aí que gosta de uma rádio que está nas últimas colocações, né? Isso existe. Aí amanhã ele liga o rádio, tem outra no lugar, logo ele vai sacar que foi por falta de audiência mesmo. Mas, de qualquer forma, a grande novidade é que aliás, não é bem uma novidade, é a sequência daquilo que a gente já vem falando aqui. A Band FM, continua liderando a audiência na Grande São Paulo. Então, ela continua bem confortável aí na pesquisa de audiência. Então, as 10 primeiras colocadas são essas. Rufem os tambores, vamos lá. Band FM na primeira colocação, Transcontinental FM na segunda colocação, na terceira colocação a Nativa FM, que também pertence ao grupo Bandeirantes, na quarta colocação a Vida FM, na quinta colocação a Alfa FM, a rádio preferida aí do João Alckmin, está aqui na quinta colocação, na sexta colocação a Top FM, lembrando que essa pesquisa ainda não traz aí o período que a Top ficou fora do ar. Agora, ela já está de volta aí ao Dial, só que transmitindo lá de Guarulhos. Então, mas de qualquer forma, eles estão de volta ao ar e essa pesquisa não contempla esse período que a Top ficou aí de fora. E os estúdios estão em Guarulhos também? Não. Não? Não, claro que não. A 105 FM é a sétima colocada. A Gazeta FM, a Gazeta que aparecia bem aqui, na quinta colocação, hoje ela está na oitava colocação. E aí, entre a nona e a décima colocação, duas rádios jovens, ou jovens. Na nona colocação, a Metropolitana FM.
a tendência, repetindo a tendência da pesquisa anterior, que a Metropolitana estava aí nesse topo aí entre as rádios jovens, né? E na 10ª colocação a Rádio Mix. Então, repetindo, nós agora vamos aqui divulgar as 10 primeiras colocações, só que sem os percentuais. E, infelizmente, a gente não vai poder falar de outras rádios importantes aí, como CBN, Band News, Bradesco Esportes, USP FM, Sul-América Trânsito, que são rádios aí importantes, tem aí a sua devida parcela de audiência, mas, infelizmente, nós aí, claro, de alguma forma, a gente vai ficar sabendo, mas nós não vamos ter acesso aí às informações de percentual de audiência, nem o número de ouvintes por minuto. Mas a tendência é essa aqui, Band, Transcontinental e Nativa nas 3 primeiras colocações, aquele revezamento. Hoje a Band é a primeira colocada. Vamos ver se na próxima pesquisa que sai aí no mês que vem, ela mantém essa tendência. Isso aí. Inclusive, ontem foi o lançamento oficial, não oficial, mas do quê? O lançamento da Mix Vale do Paraíba. Exatamente, 94,9, né? Verdade. Então, porque eu não tinha certeza se ela tinha entrado no ar, por isso até que eu coloquei na pauta. Entrou às Se 3 horas da tarde. Se tudo deu certo, a Mix FM hoje está aí transmitindo para a região aí de São José dos Campos. Agora, né? o mais estranho é que não tem... tudo bem, até não ter horário local, tudo bem. Perfeito, né? Uhum. O problema é que não teve lançamento oficial no mercado. Não, nada. Não tem equipe de vendas, pelo menos que se saiba. Sim. Né? Não houve nenhum tipo de manifestação desse tipo. Liga o computador e toca. O mercado publicitário, não sei se está sabendo. Né? Deve estar. Agora deve estar. O Paulo, no mínimo deve ter sido um lançamento às pressas, né? Vamos colocar no ar de qualquer As pressas jeito. estão em fase experimental há meses. Verdade. Não é de hoje. Não é às pressas. Então, só para complementar a informação aqui, essa nova emissora terá o nome fantasia de Mix FM Vale e terá sua atuação destinada a cidades como São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, onde mora o meu grande amigo Gabriel Araújo, Caçapava, Pindamonhangaba e entre outras. Repetindo, ela vai operar em 94,9 MHz, então está aí o registro da Mix FM Vale, que está no ar desde ontem às 15 horas, né, Paulo? Isso. Ontem eu estive em Taubaté e o pessoal estava me falando assim que está pegando muito bem em Taubaté. Apesar dela o sinal dela sai de Jambeiro. Jambeiro, isso. Né? O que tinha antes nessa 94,9? Você Nada. sabe, Paulo? Nada. Durante o tempo de experiência, eu só tocou o flashback. Então não era uma rádio que já existia, pelo jeito é uma frequência nova. É uma frequência nova. Como é que é o nome da cidade? Jambeiro. Cidade. Então deve ser isso, uma concessão nova. E aí o dono, para colocar no ar, ele correu aí, se afiliou à Mix. Não. A rádio é do Digênio. É dele. É dele a rádio. É do Digênio. E a gente chamando Jambeiro de cidade é um elogio. Então fica essa... É um local bem estratégico. Né? Não tem programação local, né? Precisava ter pelo menos um horário aí, pode ser das 10 ao meio-dia, sei lá. Locutores locais, né? Para tentar exprimir um pouquinho o gosto aí da região, né? Mas ela pega muito bem, ela tem um som maravilhoso. Muito Quanto bom. a isso, não se pode negar. Muito bom. Muito E bom o pessoal mesmo. de Taubaté estava elogiando porque está pegando muito. Pois muito bem lá. Ele estava tocando... Inclusive, segundo eles, até dentro de túnel. Ô, louco. É impressionante. Agora... virado para lá. Então, e na fase de teste, Rodney? Porque Jacareí chia um pouquinho. Agora, a fase de teste, tocava cada flashback, bicho, nossa senhora. Coisa maravilhosa. Agora eu ouvi já não gostei, mas tudo bem. Ô Flávio, alguns períodos experimentais de emissoras são melhores do que as próprias emissoras. Verdade, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Porque aí eles têm liberdade para tocar o que bem entenderem, sim, né? Sim. Para que aquela transmissão para ver qual é o alcance da rádio, etc. Então, eles acabam fazendo uma programação musical bem interessante. E é uma pena que depois, quando a rádio é lançada oficialmente, isso acaba se perdendo. Pois é, e se perde mesmo que eu ouvi, nossa, não consegui ouvir 10 minutos. Deixa eu só pedir desculpas aí aos ouvintes, né? Por favor. Hoje nós vamos reeditar o Jornal da Tosse. Tá.
Porque eu estou gripado, né? Então, imagina. Sem problema, nem parece. São Imagina zácaros. aqui em São Paulo, semana passada eu peguei um frio de 12 graus no sábado. Tá. Aí ontem eu fui lá pro Morumbi, né? Fui comentar o jogo entre São Paulo e Chapecoense, tava 35, não tem saúde que aguente. Claro que não. Sem contar os zácaros, né, meu querido? Não, os ácaros já estão totalmente combatidos. O maestro? O problema dessa vez acho que foi a exposição. O maestro a Zácaros? O problema foi a exposição às baixas temperaturas. Mas de qualquer forma, eu peço desculpas, eu vou tossir, vai ter. Sem problema. Eu vou sair aqui de vez em quando no telefone pra tossir fora do ar, mas eu peço já desculpas, a minha voz. A única coisa da gripe que eu gosto é da minha voz anasalada, que ela fica mais grave. Então, eu gosto, a minha voz é muito fina, né? Então agora pelo menos eu tenho uma voz de locutora. Nossa. Agora eu tenho. É nesse período que eu consigo, né, fazer com que o meu sonho se realize de ser um locutor de rádio, assim, de fato. Sem crise, mas tem mais alguma novidade, meu querido Rodney? Temos sim, então deixa eu falar de web rádio, né? Por favor. Rádio. Nós tivemos aí um embrólio aí durante essa semana envolvendo os direitos de transmissão da Europa League, né? Então quem tá ligado aí na movimentação das televisões por assinatura sabe que hoje a Champions League, que é a primeira competição em importância interclubes aí da Europa, está com os canais em esporte interativo, mas a ESPN está com a Europa League, né, que é a segunda competição em importância aí interclubes da Europa. Então, nos últimos dias, uma web rádio chamada O Melhor do Futebol divulgou em suas redes sociais que ela teria os direitos da Europa League, ou Liga Europa, né? E mais, eles anunciaram também que estariam transmitindo esse evento com narração por rádio, né, um estilo de narração semelhante àquilo que a gente já vê no rádio. Eles teriam esses direitos liberados pelos próprios canais de ESPN. Então, claro que essa notícia chamou a atenção, porque de repente outras web rádios tiveram também o interesse de correr atrás disso, e também seria uma situação incomum aqui, né, no mercado aqui brasileiro, né, da ESPN, liberando uma web rádio para fazer esse tipo de transmissão. Então, durante a semana eu procurei a assessoria de imprensa dos canais de ESPN, e eles responderam que na verdade eles não liberaram os direitos para nenhuma web rádio. Se alguém quiser transmitir, tem que pagar, claro. Eles não especificaram o valor, mas tem que pagar. E aí eu fui conversar com o responsável pela rádio e ele me mostrou um e-mail de uma pessoa, de um bambambam lá da ESPN, né? O responsável pela rádio fez um e-mail até bonitinho, explicando o que ia fazer, etc, etc. E a resposta é: tá liberado. Só que a assessoria de imprensa teve conhecimento desse e-mail, entrou em contato com o departamento jurídico, e o jurídico da ESPN informou: não, este e-mail não tem valor para a liberação da transmissão da Europa League por essa web rádio. Então, infelizmente, eu acho que essa web rádio agiu de forma certa ao tentar correr atrás da liberação, porém, quem pisou na bola foi quem respondeu afirmativamente, até porque essa pessoa ela não tinha poder para deliberar sobre o assunto. Então fica aí a situação. A Europa League não está liberada para web rádios, mas de repente tem gente lá dentro da ESPN que acho que nem sabe, não tem ideia dessa questão de direitos de transmissão, que realmente é uma pena. Outra coisa, ontem eu estava conversando com um amigo meu, publicitário, que disse o seguinte, que não se percebeu ainda que televisão, o Diaba 4, hoje está perdendo força para o rádio. E eu vejo uma notícia aqui hoje que as televisões querem colocar conteúdo para viralizar na internet. Quer dizer, não tem mais cabimento a Rede Globo levar 86% de toda a verba publicitária. O grande problema hoje, Rodney, é aquele bônus que eles recebem quando você vai lá e leva o seu cliente, você recebe, além dos gastos, o Diaba 4 mais 20%, né? A bonificação por volume, né? Exatamente. Isso é um objeto de muita polêmica. Bônus de volume. Exato, então, é complicado. Bom, e a Rádio Farroupilha, hein? Pois é, a Rádio Farroupilha que está agora no FM, né? Então, seguindo a tendência. E Porto Alegre tem uma tendência muito interessante, né? Então, muitas emissoras de AM, né, que são tradicionais, né? Então temos aí a Gaúcha, a Guaíba, a Bandeirantes, e agora a Farroupilha também é mais uma aí que está
operando no FM. Ela entrou em 92,1 lá em Porto Alegre, então desde a semana passada ela já está fazendo essa transmissão, e para isso, né, a RBS teve que sacrificar uma das emissoras do grupo, que é a Rádio Cidade. Claro que não tem nada a ver com aquela Rádio Cidade antiga, que a gente conheceu. Aliás, os posts em que o Paulo Ramalho conta a história da Rádio Cidade fizeram muito sucesso. Então, mas a RBS usava esse nome Rádio Cidade em Porto Alegre e na região, e só que agora ela tirou essa rádio do ar para colocar a Rádio Farroupilha. Ela fez uma série de alterações na sua programação, e o principal apresentador da emissora, que é o Sérgio Zambiasi, que tinha um horário ali das 6 da manhã até as 11, deixou a emissora, e eles fizeram uma série de reformulações para que a Rádio Farroupilha entrasse no FM e aí competisse com as outras AMs que também fizeram o mesmo caminho. Então, realmente, essa emissora vai seguir a linha mais popular, com foco no pagode, no funk e nos hits mais executados no país. Essa estreia ia acontecer no dia 20 de setembro, mas ela acabou sendo antecipada pelo grupo RBS. Então, aí a novidade do Rio Grande do Sul é essa, a Rádio Farroupilha transmitindo em FM. Ô Flávio. Oi. E deixa eu só fazer mais um registro. Hoje Por favor. É dia 18 de setembro, certo? Sim. Então, hoje comemoram-se 65 anos da operação comercial da televisão no Brasil. Aí Verdade. vocês vão perguntar o que tem isso a ver com o rádio. Porque a TV Tupi foi colocada no ar por profissionais da antiga Rádio Tupi. Verdade. Então, fica aí o registro, então. 65 anos de televisão, da operação de televisão no país, e graças ao pessoal de rádio, né, que foi lá, que tocou o barco, fez toda a sua programação. Então, os pioneiros da televisão vieram do rádio, então fica aí esse registro. Rádio, aqui no Brasil, rádio e televisão tem um cordão umbilical muito forte. Lá nos Estados Unidos é diferente, lá a televisão tem o seu cordão umbilical com o cinema, aqui tem com o rádio. É verdade. Pro bem e pro mal, tá? Aqui tem essa questão de você ter esse cordão umbilical com o rádio. É verdade. O Rodney, um ouvinte ligou aqui. Como é que é? Um ouvinte ligou aqui, o Júlio. Então a primeira resposta eu já vou dar para ele. A Antena 1 do Vale do Paraíba, ela é de Santa Branca e transmite para o Vale. E ele está perguntando da Vida FM, aquela do Apolinário, acho que é 96.5, que saiu do ar outra vez. Ela entra e sai do ar também, né? Essa aí vai virar uma rádio... Vagalume, né? De vez em quando ela aparece, de vez em quando ela sai do ar. E vai prejudicar a audiência, né? Vai prejudicar os números dela no Ibope. Ainda não dessa vez, tá? Porque, repetindo, esses índices aí são eles contabilizam os 3 meses anteriores, tá? E divulgam agora, né? Então, só que eles ainda não pegam esse período em que a rádio ficou totalmente fora do ar. Eles fazem esse período, eles fazem a pesquisa durante 3 meses e vão soltando aí a cada mês os resultados. Mas ainda não vai ser dessa vez que vai aparecer. Mas tem um detalhe, né? Como a gente sabe que pesquisa de audiência é recall, né? Sim. O pesquisador chega lá, por exemplo, para o Flávio Ascar, pergunta: companheiro, camarada, que rádio o senhor ouviu nas últimas 24 horas? Aí é claro que ele pode dar qualquer tipo de resposta, ele pode falar Showtime. Então, então o pessoal os fiéis que ouvem a Rádio Vida, com certeza vão falar Rádio Vida mesmo que ela não esteja no ar. Então, isso aí é uma estratégia, né? O Paulo Ramalho sabe muito bem, né, sobre isso, né? Porque tem rádio aí, no passado, né, que tinha aquelas vinhetinhas. Quando perguntarem que rádio você ouve, diga... Aí falava-se o nome aí soltava o nome da rádio. Diga Showtime. Eu lembro que a Transamérica fez isso durante muito tempo, né? E irritou bastante o pessoal do Ibope, mas... exatamente. Olha, Rodney, final dos anos 80, por aí. Parece que a Mix estreou, viu? Exatamente, nós estávamos confirmando isso aqui, 94,9. Mas, Paulo, por favor, qual foi a sua conversa, Paulo? Eu já falei com ele. Já conversamos. Eles não vão fazer nada, por enquanto, local. Eu fiquei sabendo uma coisa também, Rodney. Eu li em algum lugar aqui na internet que parece que no Brasil só 30 e poucas emissoras de AM que têm condições de passar para o FM.
Ainda mais, e ainda tem a questão, né? Eles vão fazer... O Ministério das Comunicações já definiu que vai começar... Esse processo vai começar agora em novembro. Mas... Ô, louco, já? Só que ainda não tem qual é o valor que as emissoras vão pagar para fazer isso, né? Ah. Ou seja, quer dizer, tá quase aí tá quase em cima da hora para fazer essa mudança e o dinheiro e ainda não tem um valor fixado, né? Nossa, que absurdo. Ou seja, é tudo bem Brasil mesmo, né? Bem nas coxas mesmo. Bem nas coxas aqui, quer ver, ó? Ó, o Ministério ainda está... Eu tô com a notícia aqui, né? Boa, leia. O Ministério ainda está trabalhando para definir os valores que serão pagos pelo radiodifusor para fazer a migração do AM para o FM. Então, tem aqui o responsável do Ministério das Comunicações, o senhor, deixa eu só confirmar o nome dele, o Emiliano José, que é o secretário de Comunicação Eletrônica dos Ministérios das Comunicações, o nome dele confirmando é Emiliano José. Ele disse que é preciso corrigir uma lacuna representada pela falta de parâmetros claros nos valores do setor de comunicação no Brasil. E aí abre aspas aqui para ele. Não temos o valor de mercado de uma FM. Quanto vale uma emissora de TV? Ele diz aqui, vamos fazer um levantamento junto ao setor para chegar a esta definição. Fecha aspas. E para isso o Ministério das Comunicações está elaborando uma metodologia de cálculo para estabelecer o preço justo das emissoras no mercado. Esse valor será definido com base em um levantamento que está sendo realizado junto ao setor de radiodifusão. O cálculo do preço mínimo estabelecido pelo TCU, Tribunal de Contas da União, para uma concessão de rádio no município de Anápolis, em Goiás, deverá ser usado como parâmetro. E, além disso, o Ministério também discute o assunto com a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT. Ou seja, quer dizer, os caras estão mais perdidos do que seguem tiroteio, né? Claro. Olha, Então. Pode falar. O primeiro lote é de 200 emissoras e vai começar até novembro. Então, quer ver, eles dizem aqui que a previsão é que o processo de migração tem início no dia 7 de novembro, que seria o dia do radialista, e a conclusão aconteceria em dezembro. Tá. Olha, e o Marcelo de Sena manda aqui uma notícia sobre a Fórmula 1. Sim. Que muita gente esquece que temos rádios com direitos fazendo a cobertura. A CBN de São Paulo vai ter a primeira vez na transmissão do GP de Singapura. Tá sabendo disso, Rodrigo? O Marcelo Duó, né, que vai ser o narrador, né? Que o Oscar Ulisses, pelo jeito, não vai narrar, né? E aí o Marcelo Duó, que faz parte da equipe, né, esportiva, vai fazer essa transmissão. Parabéns ao Marcelo, que é um profissional aí da nova geração, né? Porque assim, nós temos a velha geração do rádio esportivo, a nova geração, e tem uma novíssima geração por aí, essa que eu estou acompanhando mais de perto. Mas o Marcelo Duó é de uma geração mais intermediária aí, dessa nova geração de narradores. Ele também desempenha aí na Rede TV, faz as transmissões aí do basquete. E parabéns para ele, e com certeza ele vai aí arrebentar aí nessa transmissão do Grande Prêmio de Singapura. Olha, eu quero fazer um agradecimento público aqui ao pessoal da Ability, que é a empresa que presta serviços para Vivo. Nós tivemos um problema de internet logo às 8 horas da manhã, liguei para a Ability e em 10 minutos o técnico da Ability já estava aqui para ver o que estava acontecendo e resolver o problema. A Ability realmente nos dá prazer de trabalhar com ela. É uma empresa séria, correta e que não deixa ninguém na mão, viu? É isso aí, então fica o registro, né? Até porque é difícil falar sobre... É difícil falar bem das empresas de telefonia, né? Então, por exemplo, a Ability aí dá um bom exemplo, né? A Ability que presta serviços aí para telefônica, né? E ele também diz que a Jovem Pan, diz o Marcelo de Sena, desde segunda-feira começou a trabalhar como repórter no Jornal da Manhã, a jornalista Carolina Ercolim. Ela tinha deixado a Bandeirantes, né? Numa das últimas levas aí de demissões, então eu fico feliz aí pela Carolina Ercolim, que é uma excelente profissional e agora vai desempenhar aí um bom papel aí na Rádio Jovem Pan, sucesso a ela. Voltamos a apresentar Prime Time. Faltando alguns minutos para daqui a pouco, né, Flávio? Sempre falta um pouquinho para daqui a pouco. Fale, meu caro Rodney Brocanelli. Deixa eu fazer um registro aqui do Rádio Por favor. Rio de Janeiro. Então, Faça. novidades na programação da Rádio Globo, lá do Rio de Janeiro. Um evento festivo no auditório do Sistema Globo de Rádio no Rio de Janeiro marcou na tarde da última terça-feira
a chegada do novo reforço do timaço esportivo da Rádio Globo, a equipe do programa Pop Bola. Os pop boleiros assinaram o contrato, acertaram detalhes do programa e vestiram literalmente a camisa da Rádio Globo, ao lado de craques como Luiz Penido, Heraldo Leite e Edson Mauro. E também tiraram fotos, distribuíram brindes aí para os ouvintes que estavam no auditório. Só para quem não conhece, o Pop Bola é um programa que, ele, mal comparando, ele seria aí para o Rio de Janeiro que hoje o Estádio 97 é aqui para São Paulo. Então é aquele bate-papo de torcedor, aquela zoação, claro, que dentro de um limite, né? Mas então eles já fizeram parte de outras emissoras como a Oi FM, a Mix, se eu não me engano, e estavam até bem pouco tempo atrás na Bradesco Esportes do Rio de Janeiro. Eles acabaram deixando a emissora e agora se transferiram aí para a Rádio Globo, vão ocupar o horário das 4 da tarde, de segunda a sexta, antecedendo aí o Globo Esportivo, né, que é um tradicional programa de esportes da Rádio Globo. Então realmente o pessoal aí do Pop Bola deu um upgrade aí total, porque a Rádio Globo realmente tem aí um grande prestígio, uma grande audiência no Rio de Janeiro. Então fica esse registro Pop Bola na Rádio Globo no Rio de Janeiro. Isso aí. Ô, Rodney, Oi? o que é que nós poderíamos puxar mais o Paulo a respeito da Rádio Cidade, hein? Vamos, porque olha, eu vou contar para vocês, as histórias da Rádio Cidade realmente foram... Não, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer outra coisa. Vamos falar da tem bastante coisa. Antena 1. É fácil, por exemplo, fazer a programação musical na Antena 1? Facílimo. Como é que basta funciona? Tocar o que o seu Orlando quer. É mesmo? Verdade. Cheguei lá. Quando cheguei lá, eu fiquei 1 ano e meio lá. E eu já percebi logo que faltavam algumas músicas, tinha algumas coisas, e comecei a negociar isso com ele. Porque a gente já entra e já percebe que tudo passa por ele. Tá. E percebe rapidamente, porque o cara anterior, quer dizer, o diretor artístico anterior a mim, ficou 1 dia apenas. Ele era da Transamérica, se eu não me engano, e ficou apenas 1 dia na Antena 1, porque existia uma equipe que faz o estúdio de São Paulo e outra equipe que faz a equipe da rede, né? São 2 equipes diferentes. E no dia que o cara chegou, que assumiu, ele colocou um dos locutores da Antena 1 de São Paulo, teve problema e não pôde entrar no ar. E ele foi colocar, eu esqueci o nome dele. Ele foi colocar, pegou um locutor da rede e colocou no ar. Pronto. Tomou uma bronca do seu Orlando Negrão. E ele ficou muito invocado, claro, né? Claro. Mas por quê? Porque não me falou. Quer dizer, um diretor artístico não tem liberdade para colocar o locutor que ele acha melhor no horário. Para que ele tem? Ele, com muita dignidade, saiu, pediu demissão. Ô, Paulo. Paulo. Diga. É uma pergunta. A gente sabe, né? Você contando essa história me faz assim ocorrer uma pergunta. Por que dono de rádio é tão personalista? Eu acho que a maioria deles, eles recebem essas concessões politicamente, né? Então, ou seja, eles correram atrás disso. Tá. Né? Eles têm uma vontade de ter uma rádio por N motivos. Tá. O principal que eu vejo é político também, né? Para ter poder, para ter... Alguns são políticos profissionais. Tá. Né? Então, a visão deles é essa. E consequência disso, eles são mandões, né? Eles se acham. E tem um outro lado horroroso, que eles não são empresários de rádio. Não. Eles estão empresários de rádio, eles não são. A profissão deles é dono de rádio. Dono de rádio. Isso. Né? Então, dono de rádio dá um poder. Dá um status. Dá, muito status. E não necessariamente o cara entende daquilo. Claro. Então ele impõe a vontade dele, ao bel prazer dele, sem perceber que existem algumas técnicas que têm que ser utilizadas para se fazer rádio. Em todos os setores, né? O tal do Knopfhoff. Exatamente. Então a personalidade de cada dono de rádio se sobrepõe ao profissionalismo. Porque assim, né, eu acho que era mais fácil então que os donos assumissem essa parada da direção artística, né,
do que ficar chamando profissionais, né? E aí acontece esse tipo de história que você contou. O profissional acabou ficando um dia porque ele teve que fazer uma troca emergencial aí de locutor e o dono não gostou, né? E aí quando eu soube disso, e eu assumi logo em seguida, uma semana depois desse episódio aí, eu comecei a ter cuidado, claro, vamos pisar em ovos, Tá. vamos ver qual é. Tá. E aí comecei a conversar com ele. Não, senhor Orlando, eu posso mexer lá? Claro que você pode. aí tem aquela contradição, né? Você começa a falar, ué, mas esse cara é louco. Se ele deu uma bronca no cara, porque o cara fez isso e dizendo pra mim que eu podia fazer o que eu queria, ué. Mas daí você leva as músicas, ele fala, essa não, essa não, Não, essa não. eu levava, por exemplo, ele fazia um levantamento lá de músicas que eu achava necessário tocar, né? Somente por causa da programação da Antena 1. E eu fazia assim uma lista de 300 músicas. Ele pedia, porque ele falava assim, eu não lembro do nome das músicas, então você me faça uma lista e grava essas músicas no CD. Tá. Para eu ouvir, porque eu conheço todas, mas não sei o nome. Aí eu, né, colocava o pessoal do estúdio para trabalhar e tal, fazia aquele CDzinho lá com 300 pedacinhos de música, não precisava ser a música inteira. Tá. 300 só para ele lembrar, né? Tá. E com uma lista correspondente. Número 1 é aquela música Tá, número 1 do dois, CD. tá, Tá. Ele levava aquilo para casa, ouvia, não sei Tá. em que momento, e voltava lá uma semana depois, tal, com 20% aprovado. 20%? 20%. Da lista de 300, ele aprovava umas 20%. 60 umas 60 músicas. É. E mesmo assim, você, que legal. Aí você mandava colocar na programação. É. Ao longo das semanas, ele ia tirando 2, 3, 4, 5 semanas. Agora, Era um terror. Antes, Rodney, a pergunta para o Paulo aqui, mas ele tirava baseado em quê? Ele dizia o quê para você? No vou mais nervoso longe, dele. No nervoso que dava nele. Não, e outra, eu vou mais longe. Qual é a formação musical do Orlando Negrão? Ele Boa tem pergunta. Nenhuma, né? Boa pergunta. Mas... Agora ele tem boa memória. Ele conhece as músicas mesmo. É lógico que eu testei, né? Agora assim, ele foi músico, Não, ele foi diretor da TV Tupi. Sim, isso eu lembro. Ele foi diretor de gravadora, se eu não me engano. Diretor de gravadora, aí tudo bem, o cara já tem um pouquinho de... mas não sei em que setor, né? Tem que ver isso também. Tem que ver o setor também da gravadora. O setor de capa, né? Setor de capa da gravadora. Né? Ou então o setor administrativo. Setor do envelope do disco. Eu sei que ele tem uma... Ele tem uma história. Invólucro, boa. Invólucro. Mas ele tem um currículo, assim, no meio de TV e rádio, assim, até considerável, né? Ele tem participações, ele me contou, eu achava até que era uma cascata dele, um dia, assim, descontraído, porque a gente se encontrava diariamente às 9 horas da manhã, quando ele chegava. Incrível. E ele queria despachar. Despachar comigo. Tá. Né? E às vezes durava 10 minutos. Tá. Obrigado, tchau, obrigado. Tá bom. E às vezes não, às vezes ele estava descontraído, não tinha ninguém para receber, não tinha nada para resolver, e a gente ficava conversando. E ele me contava assim, coisas assim, tipo, você sabia que eu comprei a TV Manchete do Bloch? Eu falei, não. Não sabia. Pois é. Mas aí você não acreditou? Não, eu falei, eu comprou a TV Manchete. Cadê a TV Manchete? E o que ele fez? Não, o Bloch... Não, que papel ele tirou? Não, porque antes ele falou assim, não, eu comprei. Eu falei, mas cadê? Né? Eu falei, não, é que 3 dias depois da venda, o Bloch apareceu aqui meio choramingando, dizendo que não poderia ter feito isso, que se eu podia desfazer o negócio, e eu desfiz. Eu falei, nossa, que cascata isso aí, né, bicho? Aí ele falou, você não está acreditando, né? Aí puxou o documento, amarelado, o contrato, assinado pelo Bloch por ele. Tudo. Mesmo? Eu vi. Nossa. E o cara desistiu. Então tem umas histórias deles. Ô Rodney, Oi. Você sabia que ele queria ter comprado 50% da Rádio Cidade? Ele tentou. Isso tem, o Paulo falou disso aí numa ele falou. das edições, realmente. É. E aí, mas só que aí depois, o Décio parece que queria, mas não queria vender, né, também. Teve ele estava tentando não vender, eu imagino, né? Ele só vendeu porque... Eu acho que o Décio foi o único diretor de rádio que nunca deu palpite. Dono. Né?
dono de rádio, que eu não lembro na Estéreo Vários de então quero que seja, nunca ouvi isso. Ele não dava palpite no nosso trabalho, mas ele fazia, nem na Rádio Cidade, ele não fazia isso. Só que é o seguinte, ele tomava umas atitudes muito engraçadas. Pois é. Eu já contei isso, João? Não lembro. Não. Na época que não tinha, nos anos 80, eu tinha um relacionamento com o pessoal da GM, né, o pessoal de Relações Públicas da GM, e um certo dia me convidaram para ir até o clube deles. Não é clube de campo, é clube... ADC. Na ADC lá, que ficava dentro da GM mesmo, né? Eles tinham um time de futebol de salão, disputou campeonato aqui. Verdade. Mas eles tomavam uísque, ficavam ali, né, faziam um churrasco, final de tarde, happy hour. E eu fui para lá. Uísque com churrasco. Não, um local que fazia as duas coisas, não necessariamente ao mesmo tempo. Isso é pé de chinelo mesmo, hein? Então, estávamos lá conversando nesse local e tal. E isso é o quê? Umas 5:30 da tarde. E eu estou ouvindo a rádio, entra, está tocando uma caixinha, né? Um sonzinho da Estéreo Vale. Naquela época não tinha internet, não tinha celular, não tinha... Acho que eu lembro disso. Nada disso. Vai, continua. E entra às 6 horas da tarde o Sucesso em FM. As músicas mais pedidas do dia, com Lino Pedrosa. Eu lembro disso. E de repente toca a primeira música, toca a segunda, na terceira entra Carmen Miranda. Carmen Miranda, eu quase caí da cadeira. Isso é ótimo. Eu levei um susto, ninguém entendeu, porque eu fico ligado, né? Eu fico prestando atenção. E ninguém tinha ouvido. E eu falei, pelo amor de Deus, me arruma um telefone. Aí eu falei, não, aqui atrás do balcão, eu liguei. Trem. Atende. Alô? Eu falei, quem tá falando? Eu sabia que você ia ligar. Ele tinha umas coisas ótimas. Ou seja, ele pegou o Lino Pedrosa, pressionou, falou, obrigou ele a tocar. Acho que foi o Magrão, foi buscar o disco da Carmen Miranda na discoteca e obrigou o Lino a tocar. Carmen Miranda. Mas, senhor Deus, nós vamos tocar as músicas mais pedidas, toca. Mas toca. Você vai ser mandado embora. Não tocar. Eu imagino a cara do Lino nervoso. Você estará na rua. Eu sabia que você ia atender. Eu falei, mas você precisava fazer isso. O que você queria que eu fizesse para falar com você? Eu falei, mas Décio, a programação da rádio, cara. Não, mas não tinha outro jeito. Eu tô chegando de São Paulo, tô indo para Taubaté e preciso falar com você, pô. Mas o Paulo, deixa eu ver se eu entendi então. Ele queria colocar a Carmen Miranda. Não, ele colocou a Carmen Miranda no meio das mais pedidas do dia. Mas qual que era a intenção dele? Para fazer o Paulo ligar para ele. Entendi agora, para te chamar. Porque ele tinha certeza que o Paulo ia ligar pro Lino e dizer, você tá louco? Por que você colocou Carmen Miranda? Ninguém pediu isso. Vai dizer que naquela época não tinha celular. Não existia nada disso. Imagina, nada disso. O máximo que tinha era o esporrofone. Acho que foi 85, 86, esporrofone, verdade. Que era uma LP, uma linha particular, né, da minha casa, direto na rádio, no estúdio da rádio. Só. Isso aí, isso que tinha. O esporrofone, eu vou pôr um aqui. Eu era meio doido, eu fazia escala para mim mesmo. Como assim? Para dar incertas no ar. Então eu inventei uma escala em que aleatória, em que eu ouvia certos horários, até de madrugada. Então eu acordava, eu colocava despertador às 3 horas da manhã, ligava, oi, bom dia. E aí, tá tudo bem aí? Aí os caras, esse cara ouve 24 horas. Mas era uma escala. Dizem que Tutinha também faz isso, né? É mesmo? Também ligava em horários assim, improváveis também. Não, ele metia o pé na porta do estúdio 3 horas da manhã, toca isso aqui. Ele entrava no estúdio 3 horas da manhã. Toca isso aqui. Tutinha da Jovem Pan tem histórias também. Bom, conta um amigo meu que Tutinha, o Rodney, entra no estúdio, esculhamba com o locutor que está lá. O locutor irritado sai, bate a porta e olha para ele e fala, porra, meu, que cara estressado, bicho, não sei o que está acontecendo com ele, eu fui tão legal com ele, cara estressado, pô. Teve um dia que o Paulo, esse foi o começo da distribuição maldita de prêmio no ar, eu sempre odiei isso. Ô Flávio, tudo bem? Fala, Paulinho. Olha, tem essa lista aqui, distribui no ar, para o ouvinte ligar. Passou meu horário, não entreguei, não distribuí nada.
Aí chegou o locutor seguinte, Sempre lembro se foi era o João. rebelde, né? Eu não lembro se foi o Johnny, o João Luiz, não lembro qual foi que entrou. Eu lembro que depois chegou no horário dele, você não vai distribuir isso aqui? Eu não, o Flávio não distribuiu nada. Aí lá vem o Paulo, né? Por que você não distribuiu nada? Eu falei, porque não é. O ouvinte tem que gostar de mim. Eu lembro que ele ficou vermelho, ele queria bater em mim. Isso eu tenho certeza. Ele sentiu vontade de bater em mim, demitir, qualquer coisa do tipo assim. Mas bom, o Flávio não distribuiu, então também não vou distribuir. O Paulo ficou muito puto da vida esse dia. Muito. Você não Mas demitiu depois ninguém? virou normal. Você Depois ficou normal. não demitiu ninguém? Não. Mas você é incompetente, hein? Não, Só não teve sou, uma não. pessoa que você demitiu. Estamos falando Foi de. só uma? Nós estamos falando dos primórdios do FM falado. Isso. Nós Então, fazemos parte disso. havia um aprendizado tanto da equipe Verdade. quanto minha. Verdade, é Né? verdade. Então eu não era tão. Eu não tinha técnicas de persuasão. Não, mas você nunca foi E de- Gestão de pessoas também. Gestão de pessoas. Não, mas o né? Paulo nunca foi uma pessoa radical. Entrar no estúdio, dar esporro, bater. Eu batei você. Ele nunca foi Nunca assim. gritei com ninguém. Tipo eu, tira a mão, sai fora, Entendeu? não mexe. O Paulo nunca foi assim. Ele chamava num canto o seguinte, ó, pô, tá errado, não é assim. Blá. Ele nunca foi dar esporro, aqueles esporros homéricos. Ele nunca fez isso. Não é nunca. verdade, não. Eu não lembro Eu disso. faço normalmente. Inclusive na Rádio Cidade eu fui cobrado disso. Sério Pelos mesmo? locutores. É mesmo, é? Pela equipe. É mesmo. Queriam? Queriam que você desse Robson esporro mesmo? Ramos, alguém conhece? Não. Não. Robson Sim. Ramos. Sim. Ah, sim, Robson Ramos, tá. Ele lembrei. vivia. Ele hoje está na Bandeirantes. Ele vivia me cobrando, não? Porque eles estavam acostumados com o Marcelo Braga. Tá, que dava esporro em Que, todo mundo. ele na frente de todo mundo. É, né? tá. Reunião geral, né? Tá. Humilhava o cara. Tá. Tu tinha. Então, um dia ele falou assim: "Pô, você tem que ser mais rígido." Eu falei: rígido? Você está esperando que eu vá gritar com alguém? Você pode esquecer. Gritar nunca. Nunca vi. Nem vou humilhar ninguém na frente de ninguém. Eu nunca vi você Você fazer pode ter isso. certeza. Nunca. Isso eu digo de coração, porque ele nunca fez isso com ninguém na rádio. Nunca. Chamava num canto, conversava em particular, só. Nunca vi. É verdade. Isso Uma eu nunca vi. necessidade, eu acho que. Ô, Paulo, quais são os outros donos de rádio assim que você encontrou na sua carreira que também tem esses traços aí personalistas? Teve um cara. Não, tem um cara que é muito particular, Um né? minutinho Que só, deixa eu só agradecer a Leone Lins, lá de Minas Gerais, advogada que está nos ouvindo. Leone, muito obrigado pela sua audiência qualificada. É um prazer e uma honra tê-la conosco, viu? Fale, Paulo. Bom, Muito obrigado. Tem um cara que é uma coisa assim diferente. Porque quando a Rádio Cidade acabou, eu fiquei 1 ano e meio parado, né, procurando, conversando. Aliás, é muito interessante isso, porque eu conhecia todo mundo, conhecia o Tutinha, da Jovem Pan, conhecia o Neneto, da Nativa, conhecia pessoalmente, de jantar com os caras, de conversar, encontrar em eventos e de me ligarem e tal. Quando acabou a Rádio Cidade, eu não conseguia mais falar com ninguém. Claro. Você passou a ser um bosta. Não é bem isso. Não é bem isso. É porque Quase você. isso, né? Não. É que. Porque depois eu detalho um pouco mais Claro, sobre isso. claro. Mas é mais ou menos assim. Esse cara ganha demais. Tá. E a Rádio Cidade realmente pagava mais do que todo mundo. Pagava. Então, não quero nem conversar com o cara, né? Então, tá bom. Aí eu passei 1 ano e meio parado e tal, e aí fiz um contrato de risco com uma rádio chamada Rádio Tropical. Sim. De quem era? Ciro Aguiar. Quem mais podia ser? Ciro Aguiar, para quem não sabe, é um cantor que começou a sua carreira na época da Jovem Guarda, mas ele nunca se destacou na Jovem Guarda. Tá. Né? Ele não apareceu. Ele começou a carreira naquela época, junto com todo mundo, só que ele ficou fora do movimento Jovem Guarda. Ele só foi estourar no começo dos anos 70 com o samba rock. Isso. Né? E ele teve uns 4, 5 sucessos de peso naquela época, no começo, 70, 71, 72. E ele era o quê? Cantor. E por acaso ele ganhou uma concessão de rádio em Tapicirica da Serra. Uhum. E essa rádio hoje está lá na Pompeia. Em frente louco, à também é outro, sede né? dela. Hã? A sede dela fica em frente à sede da antiga Brasil 2000. Isso, exato, na mesma rua. Pedro Soares de Almeida. Isso, na mesma rua. E eu fui para lá, fiquei 1 ano e 2 meses lá, uma coisa que eu podia ter feito em 4 meses, não consegui, porque é uma loucura aquilo ali. A mulher dele trabalha, os 2 filhos, ele, e eles são muito desorganizados, muito loucos, assim.
Cada um dava um palpite. Aí é uma rádio popular, quer dizer, toca pagode, toca sertanejo, e toca o Ciro Aguiar. Tá. Até hoje, ele grava, ele chama convidados, grava CD, ele acha que ainda tá. Né? Então, por exemplo, a gente fazia aqueles shows de graça, tentando fazer como que a Rádio Cidade fazia, né? Mas tinha que tinha que ter o Ciro Aguiar também no show. Claro. E era legal, porque ele ficava invocado. O som tá ruim. Mas por que, Ciro? O som tá ruim. Pô, na hora que eu entrei, todo mundo saiu. Era muito doido. É dono de rádio. Ele mandou embora o departamento comercial todo dele. Assim? Assim. Não Por quê? quero. Por quê? Porque sim. Não sei. Invocou um dia. Invocou e não dava. Manda todo mundo embora. Mas ele não administrava isso também. Os caras também não faziam nada. Eles iam pra padaria do lado e ficavam jogando videogame. Fliperama. Aí você entrava na sala do comercial, os caras estavam conversando, jogando, sei lá. Paciência, não. Paciência. Bicho, sabe, é um absurdo aquilo. Mas, Rodney, também existe um mito muito grande, porque se você olhar a Antena 1 por fora, ela é maravilhosa, deslumbrante, mas quando entra lá dentro, você se assusta, né, Paulo? É verdade. O Paulo conta, não sei se ele já contou para você, que eles têm um monstruoso gerador lá para se faltar energia. Na Antena 1, Na Antena 1. É verdade. Só que esse gerador... É muito doido. É um gerador que dá pra acho que... movimentar o Morumbi. É um negócio absurdamente grande, fica lá fora, do lado do muro, é um negócio, quando entra quer dizer, faltou luz, ele entra. Tá. Certo? Tá. Só que a Antena 1 inteira fica no escuro, ele só alimenta os estúdios. Ué? Peraí, mas não todos os estúdios, só os de gravação. Por quê? Porque os estúdios do ar, quer dizer, são dois, né? Ou pelo menos agora, parece que estão na Paulista e não estão usando esses estúdios. Mas era assim, eram dois estúdios, um para a rede e outro para São Paulo. Os estúdios de gravação entravam em funcionamento, normal. E os estúdios do ar, só os computadores. Ué? Então o locutor ficava sem ar-condicionado e sem luz. E os computadores funcionando. E aí a programação lá no outro prédio, os caras saíam correndo, esticando o cabo pelas escadas. E rápido, para poder terminar a programação musical, para o cara fazer o... Cabo? Para o OPEC acabar a programação de comercial. Uma loucura, Antena 1. Nossa. 2013, que eu tava lá. Mesa com vidros quebrados. Isso aí... Mas eles consertam, eles têm, porque é falta de... Falta de administração. Administração, atenção, sei lá. Porque o seu Orlando, ele não anda pela rádio, ele nunca anda. Ele tem uma entrada exclusiva. Eu conheço pessoas que nunca viram o seu Orlando, nem sabe quem é. Tem gente nunca que trabalha 8 anos lá, nunca 10 anos, nunca viu o seu Orlando. Nunca viu o seu Orlando. Ele entra e sai pela garagem dele, particular. Particular ali, beleza. Inclusive tinha um relato de entrada. Tem um relato dos porteiros, né? Os caras que trabalham na segurança, que tem uma guarita na frente da rádio. E eles falam assim, eu tenho o maior medo que aconteça alguma coisa com o seu Orlando, que ele tem que, uma emergência, um assalto, alguma coisa, que ele tenha que entrar por aqui, porque eu não vou deixar, eu não conheço. É verdade, não sabe quem é ele, né? O cara vivia com insônia por causa disso. Entendi. Eu tenho medo Paulo, que aconteça alguma coisa. Fale, Rodney. Não, você estava falando do Ciro Aguiar, né? Agora sim, eu não sei se você tem acompanhado a Tropical nos últimos anos. Não. Né? E a impressão que eu tenho é que eu acho que eles estão começando a investir um pouco mais na rádio, né? Então, por exemplo... Demorou. Eles contrataram aquele Diguinho Coruja, né? Que foi apresentador da Band FM. E também ele faz as locuções daquele programa do Danilo Gentili. Acho que eu vou confundir com o do Rafinha Bastos, mas aquele talk show do SBT, eu não assisto, eu não vou saber o nome. Nem eu. Mas, então ele tem 2 horários lá, o Diguinho Coruja, um na madrugada e outro de manhã, que é ao vivo, né? E eles também estão investindo bastante na programação, à tarde também, eles contrataram aí um comunicador famoso aí que era da rádio das rádios do Abreu, então eu não sei, vamos ver, eu acho que de repente alguma coisa está acontecendo lá na Tropical que eles estão começando a investir um pouquinho mais. Tomara que tenham mudado um pouco a cabeça, porque na época eles tinham um transmissor, você já viu a torre deles lá, né? Já vi, ela é um fica lá no negócio prédio, fantástico, né? Uma torre fantástica.
E ela é alimentada por 2 transmissores Ô, louco. com um combiner. Tá. São nacionais os transmissores. São Talvez 12 o quê? De 10, de 20? Eu não lembro agora, mas ele tem um combiner. Só que é o seguinte, na época que eu estava lá, ficava um só funcionando com Tá. 20% da potência. Ô, louco. Então não cobria São Paulo. Claro que não. Entendeu? Então ele levou um suco com ECAD, uma vez chegou. Ah, Ele pagava o ECAD de Itapecerica da Serra. tá, nada. Né? Que devia ser Não. 2 mil, 3 mil reais, sei lá, Não. na época. E um belo dia o ECAD apareceu lá na Pompeia e falou assim: olha, vocês estão aqui, que beleza, eu vim trazer a nova compra, porque agora é São Paulo, né? É. Não é mais Itapecerica. Agora o ECAD é 28 mil reais. O Ciro quase caiu morto. Ele ficou doente. Eu tô falando dele, ficou doente. É. Ele ficou uma semana sem ir. Sério? Também? De 2 Cadê mil o Ciro? Sumiu. Bicho, ele levou um susto muito grande com 28 com a mil? conta Nossa do senhora, que ECAD. absurdo. Mas é um absurdo, Eles né? eram assim, né? Aham. Eles economizavam, Ah, sei lá. 28 mil de cara, ele deve ter tido um chilique mesmo, né, cara? Coitado Deu dele. cãibra nele, no cérebro. Coitado dele. Que absurdo, cara. Mas é assim, é um cara assim, muito honesto, muito legal. Só que ele não chegou à conclusão ainda se ele é empresário Ah, ou artista. tá. Ó, deixa eu falar da equipe. É o Cacá Siqueira, eu tava querendo Ah, lembrar. o Cacá Siqueira. Tá lá. Uhum. A Tropical tem uma coisa muito engraçada, né? O programa do Diguinho Coruja na madrugada é só aquele programa de humor, mas você já imagina que Quando eu cheguei lá, né? sabe quem estava na madrugada? Quem? Caju e Castanha. Caju e castanha. Caju e Ô, Castanha. louco. Madrugada inteira com Caju e Castanha. só rapidamente. Então o Diguinho faz o horário a partir da meia-noite. Só que um pouco antes, meia-noite e 15, aí um pouco antes tem a oração, uma oração da Ave Maria lá, qualquer. Sempre, com às 6 Fábio horas da tarde Teruel. ele faz. O Fábio Teruel. Aí começa o programa do show do Diguinho, aquele humor grosseiro, né? Tem Uhum. gente que gosta, né? Aquela baixaria de humor, mas que tem um público, então fica assim. Você tem o sacro e o profano na E o madrugada profano do Tropical. Não, e é engraçado que às 6 horas da tarde ele colocava a Ave Maria diariamente. Quem? O Ciro? O Ciro Aguiar. Tinha que ter. Mas é isso aí, João. Então, Mas eu troquei ele de horário, eu fiz um monte de Tá. coisa. Ele tem um programa chamado Éramos Todos Jovens. Tá. Ah, tá. ainda tem, né? O Tem. Edson todo ainda tem. Tem. Ele fazia no sábado, não, ou no domingo. E era assim, 10 horas da manhã. Eu falei, não, vamos botar um pouquinho mais cedo, para não atrapalhar a programação. Pode crer. Né? E até hoje ele está no horário que eu coloquei, que é mais cedo, acho que é 8 horas da manhã hoje. É, né? Que bom. Que bom. Mas é muito legal você descobrir coisas do rádio assim que você nem imagina que possa acontecer. É verdade. Né? Eu acho muito legal. O rádio tem altas histórias. Tem. Se a gente começar a escrever, vai dar um livro, vai dar uma coleção dos 15 volumes. O único mais ou problema, né, é ter que depois fugir dos processos. Né? menos. Tem isso Tá também. bom, um a mais, um a menos, para quem já respondeu como eu a 35, não faz a mínima diferença. Não era Viu? 36? É 35. A gente Deve troca ser. de nome, a gente inventa nome. É. Em vez de escrever esse, escreve aqui, né? Exatamente. Substitui os nomes só. Bom, Roger, Só para complementar aqui, eu recebi um WhatsApp aqui do Lino Pedrosa, Lino dizendo que Pedrosa. está ouvindo. Abraço, Porque Linão. um ouvinte ligou para ele dizendo que estava ouvindo aqui. E aí nós Então, estamos a gente- falando do Lino. Grande voz, grande cara. Gosto dele. Gosto muito do Lino. Gosto muito Tá aqui dele. mandando um abraço pro Ascar. Muito obrigado, Ascar Linão. e pro João. Grande Lino Pedrosa. Um Gosto grande muito Lino dele. Pedrosa. não? Não, para Não, você pra você não. não, que você Ele nem chegou sabe agora. quem você Você é. chegou agora, ele não sabe quem você é, Torcha. Sou eu, Lino, sua amiga. Mas muito legal. Gosto muito do sempre gostei de ouvir o Lino. O Lino tem uma voz muito bonita e marcante. Faz tempo que eu vi o Lino. Violino, Há muito tempo. violão, Muito tempo. eu também violão. Fala, Rodney. Violino tocando violão, Violino tocando violão. Não, eu vi o Lino tocando piano. pandeiro. É Ele isso? ficava muito bravo quando a gente o chamava de Gino Feitosa. Gino Feitosa. Ele Então, ficava louco. A partir de segunda estaremos com o Rodney novamente. Estaremos segunda-feira Horário com o novo, Rodney. né? mesmo horário. Agora já vou me programar então. Então você se programa. Mesmo horário, hein, galera? Mesmo 9 horas. horário, 9 horas da manhã, Rodney Brocanelli. Segunda, dia 21 então, né? E divulgue nas suas páginas sociais, Sem Rodney. dúvida. Opa, então mais uma vez quero agradecer ao James Ack, eu quero agradecer ao João, foi uma motivação pessoal. Eu gosto das sextas-feiras, mas eu acho que nas segundas-feiras a coisa vai fluir um pouquinho melhor.